Salve, salve, galera! Essa é a parte 2 do vídeo de razão e proporção. E nesse vídeo, o assunto mais importante do Enem, se não, né, um dos mais importantes, beleza? Regra de 3. Então, nesse vídeo nós vamos aprender aí a fazer essas regras de 3, tanto simples quanto composta, beleza? Então já vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos aí começar sem mais enrolações, beleza? Então a gente vai começar, obviamente, pelo mais fácil e aí a gente vai aumentando o nível de dificuldade, beleza? Então, regra de 3 simples. O que é uma regra de 3? É uma técnica que a gente usa, tá? Para resolver aí uma proporção quando ela é simples, no caso, entre dois termos, quando ela é composta com 3 ou mais, beleza? Então vamos lá, ó. Uma máquina em uma indústria produz 1.200 peças a cada 3 horas. Quanto tempo essa máquina levará para produzir 3.600 peças? Então, repara que eu estou relacionando aí um número de peças com um número de horas, tá? Quantas peças são produzidas por hora, beleza? Então, essa é uma relação que eu estou usando. E aí, depois eu volto com essa informação, né? Aumentando ou diminuindo alguma quantidade. Então, repara que eu te dei aqui, ó, número de peças e horas, beleza? São produzidas 1.200 peças a cada 3 horas. E aí, depois, agora eu quero saber em quanto tempo eu vou produzir 3.600 peças, tá? E aí, a gente coloca isso aqui numa proporção, ó. A gente fala que 1.200 peças são produzidas a cada 3 horas, beleza? Então, aqui peças e aqui horas, beleza? Eu posso dizer que 1.200 está para 3, assim como, ó, 3.600 está para x, beleza? E aí a gente faz uma regra de 3, né? Meios pelos extremos, beleza? Eu vou estar dizendo que essa relação é um igual a outra e a gente faz meios extremos, tranquilo? E aí, para facilitar a nossa vida, né, eu vou colocar assim, tá? 1.200 vezes x é igual a 3.600. Isso seria uma forma analítica de a gente resolver, tá? 3.600 vezes 3, né? Então, a gente pode cortar bastante coisa aqui, tá? Ó, x zeros podem cortar, né? O que é que pode fazer mais? A gente pode pegar o 36 e dividir por 12, ó. 36 dividido por 12 dá 3, né? Então, ó, aqui só ficou o x igual a 36, ou melhor, aqui ficou 3 só, né? 3 vezes 3, 9, beleza? 9 o quê? Horas, não é isso? Então, a gente fez aí a regra de 3 simples e encontrou o nosso valor. Significa que eu vou levar 9 horas para produzir 3.600 peças, beleza? Uma coisa muito importante, né? Lá na nossa aula de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, se você não assistiu, volta lá e assiste, tá? Eu vou deixar o card aqui, perdão, e na descrição, tá? Então, ó, a gente tem aí a constante de proporcionalidade, beleza? E aí, veja só, o que aconteceu aqui com o número de produções, né, de peças produzidas, ó. Eu tinha 1.200 e agora eu tenho 3.600. E daqui pra cá, ó, houve aí uma multiplicação por 3, beleza? Eu tripliquei o número de peças. Então, como ela é uma proporção, né, e é uma proporção diretamente proporcional, a quantidade de horas para produzir isso aí também vai triplicar, beleza? Então, repara que eu não precisava, de fato, fazer todas essas contas. Se o número de peças está triplicando, então o número de horas vai triplicar também. O que acontece com um, acontece com o outro, porque são grandezas diretamente proporcionais, beleza? Então, 3 vezes 3, 9. A gente achava aí a nossa resposta sem fazer muito cálculo. Isso aqui serve para todas as regras, tá? Se você consegue encontrar logo de cara, né, essa proporção aqui, saber se está triplicando, se está duplicando, sei lá, está multiplicando por 2,5 de um lado, isso vai acontecer do outro também, beleza? Desde que elas sejam diretamente proporcionais. A gente vai fazer esse exemplo aqui, ó. Vê só. Para a paragrama de um parque, 2 pessoas, tá? Então, tem 2 pessoas, trabalham por 6 horas. E aí eu quero saber, ó, em quanto tempo o mesmo serviço será feito se 6 pessoas trabalharem. Repara o que é que está acontecendo. Ó. Eu estou aumentando o número de pessoas, né? 2 pessoas fazem um serviço em 6 horas. Só que agora eu quero saber quanto tempo esse serviço vai ser feito por 6 pessoas. Eu aumentei a quantidade de pessoas, o que é que vai acontecer com a quantidade de horas para fazer esse serviço? Ela vai diminuir, beleza? Você vai ter mais pessoas para fazer o mesmo serviço. Então, nesse caso aqui, são grandezas inversamente proporcionais, tá? Eu aumentei o número de pessoas, então eu vou dividir, ou melhor, vou diminuir o número de horas, tranquilo? Então, como é que a gente ia armar isso aqui? Como é que a gente faz isso aqui, ó? A gente poderia dizer que 2 pessoas fazem o serviço em 6 horas, tranquilo?
E aqui eu tenho 6 pessoas, vai fazer em X. Essa é a nossa relação que a gente tem. Só que como a gente viu, ó, eu tô aumentando o número de pessoas, beleza? Só que aí o número de horas para fazer esse serviço vai diminuir porque eu tenho mais pessoas trabalhando. Então eu vou precisar inverter isso aqui, né? Porque para fazer as contas de meio por extremos, eu preciso que essa relação esteja diretamente proporcional, tá? Então é por isso que a gente inverte, beleza? Então, ao invés de colocar aqui 2 para 6, né? Fazer, na verdade, assim, né? 2 vezes x, meios por extremos, a gente vai inverter isso aqui, ó. E ficar assim, ó. 6 sobre 2 está para 6 sobre x, beleza? A gente inverte isso aqui. E agora sim a gente faz meios pelos extremos. Que aqui a gente pode cortar, né? Opa! A gente pode cortar, na verdade, né? Esse 6 com esse x. Ficou tudo 1, né? Então, x vai ser igual a 2, beleza? Se você não cortar assim, né? Você vai ter 6x igual a 12. 12 dividido por 6, 2. Tranquilo? Aqui, inversamente proporcional, tá? E aí, ó, como de 2 para 6 triplicou a quantidade, só que nesse caso, como é inversamente proporcional, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou dividir por 3. Então, 6 dividido por 3, 2. Beleza? Tranquilo até aqui, né? É um pouquinho... Então, ó, esse caso de ser inversamente proporcional, né? Ela ser só duas grandezas, é um pouquinho mais difícil de aparecer no Enem, né? Mas fica atento aí, porque pode aparecer, beleza? Respirou aí? Tranquilo, né? Então, já deixa o joinha nesse vídeo aí e se inscreve no canal, tá? Me ajuda bastante a divulgar esse trabalho aí de matemática para o Enem, beleza? Então, regra de 3 simples, feito. Então, vamos para a regra de 3 composta, tá? Então, composta vai ser uma regra aí, né? A gente vai ter uma proporção entre 3 ou mais termos, beleza? 3 ou mais. Pode aparecer 4, pode aparecer 5. Tranquilo? Então, vamos fazer mais organizadinho essa, que é para que você entenda de uma forma melhor, beleza? Então, ó, para confeccionar 1.600 metros de tecidos, então tá aqui o nosso primeiro valor, ó, eu tenho metros de tecido, beleza? Com medida de largura, então eu tenho aqui a largura de 1,8 metros. Uma tecelagem consome 320 quilos de fio, beleza? Repara que agora eu vou retomar essas informações, só que com outros valores, ó. Qual é a quantidade de fios? Então, já quero a quantidade de fios, já é o meu X, beleza? Necessária para produzir 2.100 metros. Então, agora, ó, eu tinha 1.600, eu quero 2.100, beleza? Do mesmo tecido, com medida de largura 1,5, ó. Então, eu tenho uma largura de 1,8, só que agora eu vou ter uma largura menor, ó, 1,5, beleza? Vamos organizar essas informações aqui, tá? Essa é a primeira coisa que a gente faz para resolver uma questão de regra de 3 composta. Vamos organizar as informações, ó. Então, a gente tem aqui, ó, metros de tecido. Eu vou colocar um M pequenininho, beleza? Metros. A gente tem largura, vou colocar um L, beleza? E a gente tem o peso desses fios, beleza? Coloquei quilos aqui. Então, vamos colocar as informações, ó. Nesse primeiro caso, a gente tem 1.600 metros, beleza? De tecido. Qual que é a largura desses tecidos? 1,8. E aí, eu consumo, para fazer isso aí, ó, 320 quilos. Tranquilo? Só tô organizando as informações, tá? Acompanha aí comigo, beleza? Ó, e agora, qual é a quantidade de fios? Então, a quantidade de fios, beleza? Já é o que eu quero saber, então vou colocar aqui, ó. Meu X vai ficar aqui. Qual é a quantidade de fios necessária para produzir 2.100 metros? Então, agora eu quero 2.100 metros, beleza? Com largura de 1,5 m, ó. Tranquilo? Coloquei as informações. Qual que é o próximo passo agora para fazer essas regras de 3 compostas, beleza? Tem muitas técnicas diferentes, tá? Cada professor, de repente, aí utiliza uma técnica. Tem alguns macetes para fazer também, mas eu vou ensinar aqui a você a forma, o raciocínio correto que você tem que ter. E aí, de repente, se você quiser algum macete, depois eu posso até trazer esses macetes para vocês. Mas eu quero ensinar você a pensar como resolver isso aqui, beleza? Então, calminha aí, então respira, vamos resolver comigo. Primeira coisa, ó, eu gosto sempre de deixar, né, o que tem um X a gente não mexe, beleza? Sempre tenha isso na sua cabeça. O que a gente quer descobrir, a gente não mexe. A gente vai mexer nas outras grandezas. Para fazer os cálculos, lembra lá que a gente precisa deixar tudo diretamente proporcional. É por isso que a gente inverte.
porque a gente vai precisar multiplicar valores, tá? A gente vai fazer os meios pelos extremos aí e a gente precisa deixar todo mundo diretamente proporcional. Por isso que a gente inverte, tá? Então, ó, sempre que você tiver uma regra de 3 composta, você faz as comparações 2 a 2, tá? Não vai usar as 3, porque você vai se embananar e fica mais difícil. Então, você deixa uma, esquece uma, e você usa as outras 2, beleza? Então, você sempre vai estar fazendo uma pergunta, ó. Eu vou começar aqui, ó, com os metros de fio, beleza? Com os metros de tecido e o peso, né? Obviamente, você tem sempre que fazer a pergunta com o X, né? Que é o que você quer saber de fato. Então, ó, vamos esquecer por enquanto aqui essa quantidade, a largura, beleza? Então, ó, eu consigo confeccionar 1.600 metros de tecido com 320 quilos, beleza? E agora, ó, eu quero confeccionar 2.100 metros. Eu vou precisar de mais ou de menos quilos? Ó, eu tinha 1.600 metros, beleza? Para produzir 1.600 metros de tecido, eu uso 320 quilos, beleza? Agora, eu estou aumentando a minha quantidade de metros de tecido. Eu quero confeccionar agora 2.100. Então, eu vou precisar de mais ou de menos quilos? Eu vou precisar de mais, né? Conseguiu entender isso, né? Se para fazer 2.600 metros, né, eu precisar de 320 quilos, se eu quero fazer mais tecido, eu vou precisar de mais quilo, beleza? De fios. Então, ó, essas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais, ó. Eu tô aumentando, vou colocar aumentando a setinha pra cima, tá? Essa questão das setas é só um direcionamento para que você saiba se elas são diretamente proporcionais ou inversamente, beleza? Não vai se atrapalhar, aí eu tenho que botar essa não sei pra onde. A ideia é você saber se o que você tá comparando é diretamente ou inversamente. Então, ó, eu tô aumentando a quantidade de metros aqui de tecido que eu quero confeccionar e, consequentemente, eu também vou precisar de mais quilos de tecido. Beleza? Então, a quantidade de metros com a quantidade de quilos estão diretamente proporcionais. Eu estou aumentando um, então eu vou aumentar o outro também. Tranquilo? Eu vou só dar uma apagadinha nessa seta aqui pra gente não se confundir. E agora eu vou esquecer essa quantidade de metros de tecido e eu vou olhar a largura. Beleza? Então, ó, eu vou produzir uma quantidade aí de tecido que tem 1,80 m de largura. Beleza? É o tamanho dele, né? Então, para produzir isso, eu gasto 320 quilos de fio, beleza? Só que agora, ó, eu quero confeccionar o tecido com 1,5 m. Repara que eu diminuí o tamanho do fio, né? Eu não estou diminuindo isso aqui, ó. Eu tinha uma largura de 1,8 e eu estou diminuindo a largura desse tecido agora. Beleza? Então, se eu vou precisar de menos tecido, eu vou precisar de mais ou de menos quilos de fio. Eu vou precisar de menos também, né? Porque eu diminuí o tamanho do tecido, beleza? Então, eu vou precisar de menos para fazer. Se eu diminuir o tamanho, eu vou precisar de menos quilos de fio, beleza? Então, o que é que tá acontecendo com essa largura aqui, ó? Ela tá... Eu vou colocar aqui só para que você saiba, né? Que ela tá diminuindo, beleza? Só para que você saiba, ó. Porque eu tinha 1,8 e agora eu tenho 1,5, então eu diminuí. Só que a quantidade de quilo vai diminuir junto também, beleza? Eu vou deixar essa setinha para baixo, só para que você saiba que tá diminuindo, tá? Mas o que é que acontece? O que é que importa? Que elas são grandezas diretamente proporcionais. Eu tô diminuindo a largura, então eu vou diminuir os quilos de fios também, beleza? E aí eu chego à conclusão que nessa regra, do jeito que tá todo mundo aqui, ó, eles estão todos diretamente proporcionais. Ah, professora, mas as setas estão diferentes. Porque eu tô te explicando aqui de um jeito e justamente ficou um pouco diferente. Mas se você não quer se confundir, não tem problema, tá? A gente deixa essas setinhas pra cima, beleza? Tô dizendo que elas estão diretamente proporcionais e diretamente proporcionais. Porque justamente essa é a questão. Isso aqui, eu quero que você aprenda, de fato, isso aqui, porque aí você não vai errar nenhuma questão, tá? A questão da gente fazer as perguntas para as regras de 3, tá? É justamente para saber se elas são diretamente proporcionais ou inversa, porque se for inversamente, a gente precisa inverter. Mas aí a gente viu que aqui é tudo direto. Então, o que é que vai acontecer, ó? A de x, a gente sempre deixa separado, ó. Ela vai ser a nossa igualdade, tá? Então, 320 sobre x igual. Como tá todo mundo proporcional, eu não vou mexer em nada, tá? Então, vai ficar, ó, 1.600, beleza? Sobre 2.100 vezes, né? Então, vou multiplicar 1,8 sobre 1,5.
beleza? Eu não vou mexer nessas ordens, porque a gente viu que tá tudo diretamente proporcional. E aí, agora é só a gente resolver isso aqui, beleza? Então, a gente vai usar algumas técnicas de simplificações aqui, então eu quero que você acompanhe comigo, beleza? Olha só, a gente tem aqui, né, 1.600 sobre 2.100. E aqui a gente tem vírgula, então para facilitar, ó, aqui, por exemplo, pode ser 160 vezes 10, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um zero daqui e eu vou sumir com essa vírgula, tá? Porque aqui não é vezes 10, então vai ficar 160. Eu vou jogar esse zero pra lá, né? Então vai ficar 160 por 18, beleza? Eu vou sumir com essa vírgula. Eu vou colocar aqui para que você entenda melhor, tá? Então, 320, eu vou fazer devagar para que você entenda essas simplificações, porque a gente ganha muito tempo no Enem fazendo isso, tá? Isso aqui, ó, a gente escreve como sendo 160 vezes 10, beleza? Vezes 1,8. É tudo que tá em cima, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse 10 vezes 1,8. Porque aí eu vou ficar com 18, eu sumo as vírgulas, beleza? Então, aqui em cima eu vou ficar, ó, com 160 vezes 18, beleza? Embaixo eu vou fazer a mesma coisa, eu quero ver se você acompanha, ó. Vou cortar esse zero e vou cortar essa vírgula. Então, eu vou ficar, ó, com 210 vezes 15. Tranquilo? Conseguiu acompanhar, né? E agora a gente pode cortar mais ainda, que vai ficar mais fácil, ó. Agora sim, eu vou cortar esse zero com esse zero, beleza? Então, a gente tem agora... Vamos ver quais são os mais simples, tá? Só tô vendo aqui, vamos lá. O que é que a gente pode fazer, né? A gente pode dividir o 18 e o 21 por 3, né? Então, vamos dividir por 3 esse cara. Vai ficar 6 aqui, beleza? 18 dividido por 3, 6. E 21 dividido por 3 vai ficar o 7. Tranquilo? A gente pode fazer divisões assim também, tá? Com a igualdade. O que é que pode acontecer? Inclusive, ó, já tinha uma simplificação mais fácil, tá vendo? Eu posso agora pegar esse 320, vou pegar o 32 e vou dividir por 16, tá? Vai ficar 2 aqui, só que tinha um 0 aqui ainda, vai ficar o 20. Vamos organizar isso aqui pra você não se atrapalhar, tá? Só tô resolvendo aqui, beleza, gente? Ó, 20 sobre x foi o que ficou aqui. Aqui em cima a gente ficou só com 6, beleza? Sobre. Aqui embaixo a gente tem 7 vezes 15, tá? 7 vezes 15 vai dar 70, com 35, 105, beleza? E aí, agora sim, a gente faz meios pelos extremos, tá? Então, a gente vai ter 6x igual a 20 vezes 105, tranquilo? Então, x vai ser igual a 20 vezes 105 dividido por 6. Aqui a gente pode simplificar, né, por 2. Vai ficar 10, beleza? 10 vezes 105, eu vou só acrescentar um zero. E embaixo ficou dividido por 3. Então, x é igual... 105 dividido por 3 vai me dar 35, né? E eu acrescento o zero aqui. Então, 350 quilos, beleza? É disso que eu vou precisar agora aí, da quantidade de fios para produzir isso aqui. Tranquilo? Tem alguma dúvida? Se tem alguma dúvida, deixa no comentário, tá? Que eu posso trazer mais questões do Enem com regra de 3, beleza? Vamos... A gente vai fazer outra questão aqui, aí você vai conseguir fixar mais ainda, beleza? Recomendo aí que você dê uma pausa no vídeo e tenta resolver essa questão, tá? Dá a pausa e já se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, tá? E deixa o like no vídeo que me ajuda bastante. Então, tenta resolver essa questão aí, é uma regra de 3 composta, né? Só que agora ela já tô dando a dica, né? Que ela é inversamente proporcional. Mas tenta resolver aí sozinho e depois continua dando play no vídeo que a gente resolve juntos, beleza? Então, vamos organizar aqui as informações, ó. Para produzir 1000 livros, então eu já tenho uma quantidade de livros, de 240 páginas, então já tenho as páginas dos livros aí, ó, livros e páginas. Uma gráfica consome 360 quilos de papel, beleza? Tenho as minhas 3 informações aí. E agora eu vou voltar algumas delas com valores diferentes, tá? Ó, quantos livros, então já quero a quantidade de livros, de 320 páginas, então aumentei a quantidade de páginas, é possível imprimir com 720 quilos de papel, beleza? Primeira coisa, organizar as informações, tá? Então, a gente tem aqui, ó, livros,
beleza? Quantidade de livros. Eu tenho quantidade de páginas, tranquilo? E aqui eu tenho a quantidade de quilo de papel, beleza? A quantidade de papel. No primeiro caso aqui, ó, então eu consigo fazer, ó, produzir, né? 1000 livros, beleza? De 240 páginas cada. E para isso eu consumo 360 quilos de papel. Tá acompanhando, né? Só tô colocando as informações agora, tá? Então vamos lá, ó. Quantos livros? Então, quantos livros? Já é a minha pergunta, já é o meu X, beleza? De 320 páginas, então as páginas aqui, ó, 320. É possível imprimir com 720 quilos de papel. Então, aumentei a quantidade de papel aqui, ó, 720. Beleza? Vamos analisar 2 a 2 agora para ver se elas são aí grandezas direta ou inversamente proporcionais. Beleza? Vamos começar com os livros e as páginas, tranquilo? Então, ó, para produzir 1000 livros, né, eu gasto uma quantidade, vamos supor, né, eu gasto uma quantidade de papel lá e eu consigo produzir 1000 livros de 240 páginas, tá? Então, eu vou continuar com a mesma quantidade de quilo de papel, porque esse valor é fixo, né? Só que agora eu quero saber quantos livros eu vou produzir com mais páginas. 320 páginas. Então, repara, ó, eu consigo produzir 1000 livros de 240 páginas. E agora, eu quero saber quantos livros eu vou produzir com 320 páginas, né? A mesma quantidade de papel, só que agora vê que eu aumentei a quantidade de páginas. Tá? Então, ó, o que é que tá acontecendo? Eu tô aumentando a quantidade de páginas, vou colocar pra cima a seta, só pra saber que tá aumentando, beleza? Eu tô aumentando a quantidade de páginas, tá? Eu tô indo de 240 para 320. Só que eu vou conseguir produzir mais ou menos livros. Eu vou produzir menos livros, tá? Por quê? Teoricamente, eu tenho a mesma quantidade de papel. Isso aqui fica fixo pra gente, tá? Eu não vou mudar essa quantidade de papel, tá? Então, eu conseguia produzir livros de 240 páginas, uma quantidade. Só que agora eu vou aumentar a página dos livros, os livros vão ficar maior, então eu vou consumir mais papel. Então, consequentemente, eu vou conseguir produzir menos livros, beleza? Então, essa quantidade de páginas, ela tá inversamente proporcional, beleza? Fica aqui, já sei que eu vou precisar inverter ela, tá bom? E aí, eu vou só apagar aqui pra você não se confundir. E agora a gente vai ver a quantidade de papel, ó. Com 320 quilos de papel, eu consigo produzir 1000 livros. Beleza? E agora eu tenho 720 quilos de papel. Eu vou conseguir produzir mais ou menos livros. Mais, né? Então, eu vou colocar aqui para baixo, no sentido que tá aumentando aqui, tá? Só para que você saiba. E a quantidade de livros também vai aumentar. Aí, beleza? Então, esses dois aqui, eles são diretamente proporcionais. Eu não preciso mexer, tá? Então, quem é que eu vou mexer? Eu vou mexer só a quantidade de páginas, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1000 sobre x, né? Ele sempre é separado, tá? A nossa igualdade sempre vem com o valor de x. E agora eu vou mudar aqui a quantidade de páginas, né? Ó, vai ser 320 sobre 240, tá? Lembra lá que ele deu inversamente proporcional. Essa aqui a gente não muda, né? 360 sobre 720. Beleza? E aí a gente vai cortar bastante coisa. O que vai acontecer? Ó, posso cortar esse zero com esse zero. Corto esse zero com esse zero, beleza? Ó, 36 eu posso dividir, né? Aqui, ó, 36 sobre 72, tá? Então, eu vou dividir todo mundo por 36. Aqui vai ficar 1, né? 72 por 36 vai ficar 2. Tranquilo? Aqui, ó, 32 e 24, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar por 8. Olha só, posso dividir 32 por 8, que dá 4, beleza? E 24 por 8, que dá 3. 3 vezes 8, 24, tá? Então, aí a gente organiza agora melhor. Eu tenho 1000x, 1000 sobre x, igual. O que é que ficou aqui em cima? Ó? 4 vezes 1. Tranquilo? E aqui embaixo, 3 vezes 2, 6. Inclusive, eu já podia ter dividido, ó, 4 por 2. Ia ficar o 2 aqui em cima, mas a gente fica dessa forma aí, tá? Então, ó, eu tenho 4x igual a 6 vezes 1000. Beleza? Para facilitar mais ainda, o que é que a gente já pode fazer, ó? Eu posso pegar o 1000 e dividir por 4, que dá 250. Beleza? 6 vezes 250 vai me dar 1500. Beleza?
1.500 livros. Então, com essas novas informações, eu consigo produzir 1.500 livros, beleza? Conseguiu entender aí, né? Repara que a gente tem algumas etapas, né, para resolver as questões de regra de três composta, tá? Eu te ensinei aqui uma forma que é assim que eu recomendo, que é que você aprenda a ver de fato seleção diretamente ou inversamente proporcionais. Se você se confundir com essa forma, né, tem uma forma que um professor meu ensinou, eu vou fazer aqui só para que você entenda, beleza? Uma outra forma de fazer também, tá? O que tem um X, a gente sempre vai fazer pergunta para ele, ó. Em relação aos valores aqui, eu apaguei o... que são 320, né? Então, vai só. 240 é menor e 320 é maior. É isso? Você só coloca o sinal se é maior ou menor. É uma forma de fazer também, tá? 360 é menor, 720 é maior. Beleza? E aí você vai fazer a perguntinha pro X, tranquilo? É a mesma coisa, só que aqui é uma forma para que você não se atrapalhe com as setas, tá? Então, ó, a gente vai fazer a pergunta de novo. 1.000 livros, com a quantidade de papel, eu consigo fazer de 240 páginas. Agora, eu tô aumentando a quantidade de páginas, mas eu tenho a mesma quantidade de papel. Então, a quantidade de livros, aqui no caso de X, seria um valor menor do que 1.000, tá? Então, aqui seria menos, tá? É uma quantidade menor. Então, ó, aqui tá menos e aqui tá mais. Tá diferente, né? Então, isso aqui é inversamente proporcional, tá? Então, eu vou colocar a seta pra cima. Tá ao contrário, beleza? Tranquilo? E aí, a gente faz a mesma pergunta. Eu consigo produzir 1.000 livros com 360 quilos de papel. Aí, agora, eu tô aumentando a quantidade de papel. Eu vou produzir mais ou menos livros? Eu vou produzir mais livros. Aqui também tá mais, né? Então, isso aqui tá para baixo. E a seta de X, ela sempre fica para baixo, beleza? Nesse caso aqui, tá? Então, repara que deu a mesma coisa, né? A gente vai deixar isso aqui sempre para baixo, a gente não mexe no X. E eu vou precisar inverter, no caso aqui, o número de páginas, tá? 320 sobre 240. É uma outra forma de você pensar. Então, tem duas formas, você faz da forma que você achar mais fácil de conseguir, de fato, aprender, tá? Então, vamos fazer aí uma questão do Enem, tá? Olha aí, o Enem 2015 PPL, tá? Dá pausa no vídeo e tenta fazer essa questão, tranquilo? Que aí eu venho resolver com vocês, beleza? Vamos lá, ó. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Então, repara que eu tenho 3 informações aí, ó. Quantidade de funcionários, beleza? A produtividade e a quantidade de hora trabalhada. Beleza? Ó, entretanto, com o lançamento de uma nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Olha como aumentou, né? Você fazia 5.400, mas agora eu vou precisar fazer 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Então, agora eu tenho 96 funcionários, beleza? Ainda assim, a carga de horário necessita ser reajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Beleza? Então, repara, ó, logo de cara, tá? Repara que o número de camisetas aumentou absurdamente. Então, é óbvio que esses, mesmo sendo uma quantidade maior de funcionário, olha o tanto que aumentou. Eles vou precisar ajustar essa quantidade de horas, né? Então, provavelmente, eles vão trabalhar mais do que 6 horas. E a gente dá uma olhada aqui nas alternativas, ó. Aqui tem muito menos, né? Não faz sentido, já que o número de camisetas aumentou acentuadamente, tá? Então, a gente já podia eliminar aqui, ó, essa alternativa, A e B. E a letra E, minha gente, a letra E tá com 24 horas de trabalho por dia. O dia só tem 24 horas. Ninguém trabalha 24 horas por dia, né? E ainda assim seria crime, né, gente? Então, não pode. 16 também não faz sentido, né? Então, a gente já ficaria aí com quase 100% de certeza que seria 9 horas, tá? Mas aí a gente vai fazer os cálculos, beleza? Então, vamos organizar as informações. Primeira coisa, né? Vamos organizar, tá? Então, a gente tem aqui, ó, funcionários. Vou colocar assim, tá? Funcionários. A gente tem o número de camisetas. Vou colocar só assim. E a gente tem a quantidade de horas por dia trabalhada, beleza? Vamos colocar essas informações.
No primeiro caso, né? São 36 funcionários que produzem 5.400 camisetas. Beleza? Tá acompanhando, né? Se você tá com alguma dúvida, deixa nos comentários que de repente eu posso trazer mais questões do Enem com regra de 3, tá? Simples e composta. E aí, para fazer isso, eles trabalham 6 horas por dia. Beleza? E agora, ó, eu quero 21.600 camisetas. 21.600 camisetas. E só que eu tenho 96 funcionários. Eu quero saber a quantidade de horas que eles vão trabalhar. Beleza? Então, dessa mesma forma, eu vou fazer com os sinais para ver se você acha mais fácil dessa forma, tá? Então, só vou colocar aqui qual é o número maior e qual é o número menor, beleza? Qual é o número maior e qual é o número menor. E agora sim, a gente vai fazer a perguntinha pro X, beleza? Então, ó, eu tinha 36 funcionários. Então, com 36 funcionários, eu consigo produzir determinada quantidade de peça. Eu não vou levar em consideração as peças agora, tá? Então, com 36 funcionários, eu consigo produzir uma quantidade trabalhando 6 horas por dia. Beleza? E agora eu tenho 96 funcionários. Eu aumentei a minha quantidade de funcionários. Então, para produzir a mesma coisa, eu vou precisar trabalhar mais ou menos. Eu vou precisar trabalhar menos, né? O meu X aqui seria negativo, tá? Representando um número menor. Tá? Porque eu quero produzir, teoricamente, a mesma coisa. Lembra que a gente deixa fixo o outro. Então, 36 funcionários produzindo uma determinada quantidade de camisa, trabalhando 6 horas por dia. Agora eu tenho 96 funcionários, tá? Eu tenho muito mais funcionários. Para produzir a mesma coisa, eles vão precisar trabalhar menos, né? Então, ó, isso aqui é diferente, né? O meu X seria menor. Então, como é menor, diferente, eu vou colocar a setinha para cima, tá? Representando que é inversamente proporcional, já que a de X fica sempre para baixo, beleza? Agora, deixa eu só tirar esse negativozinho aqui, né? A gente pergunta a quantidade de camisetas, beleza? Ó, eu produzia 5.400 camisetas trabalhando 6 horas. E agora eu preciso produzir 21.600 camisetas. Eu vou ter que trabalhar mais ou menos? Eu vou ter que trabalhar mais, né? Muito mais, beleza? Então, ó, os dois mais são números maiores, né? Aqui tá aumentando, aqui vai aumentar também. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais, tá? Seta de X sempre para baixo. Tem quem coloca para cima, né? Mas como eu tô fazendo desse jeito, fica mais tranquilo. E aí, sim, agora a gente vai organizar, né? 6 sobre X, nunca mexe nele, né? A igualdade vem depois dele. Então, ó, eu vou ter que mexer na quantidade de funcionários aqui, né? Ao invés de ser 36 sobre 96, tá? Vai ficar 96 sobre 36. A gente tem que inverter, beleza? E aqui a gente fica com 5.400 sobre 21.600. Beleza? E aí agora a gente vai fazer as simplificações, tá? A gente pode cortar logo esses zeros, né? Acredito que é a forma mais fácil. Beleza? E aí a gente tem alguns números um pouco grandes, mas dá pra gente resolver, tá? Eu acredito que 216 dá pra simplificar por... Não dá, né? Então, vamos fazer assim, ó. 54 e 36 a gente vai dividir por 6, beleza? 36 dividido por 6 vai dar 6. 54 dividido por 6 dá 9, né? 9 vezes 6, 54. Tranquilo? Então, a gente ficou aqui, ó, com 9 e 6, 216 e 96. Tá? Então, vamos lá. A gente pode fazer 90. Ó, o 216 eu sei que dividiu por 9, tá? A gente pode fazer num cantinho aqui, ó. Mais 20 vezes 9 ia dar 180, né? Vai sobrar 36. Vai dar 24, né? Conseguiu acompanhar a continha, ó? Eu posso tirar a prova aqui, tá? 24 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Vai 3. 2 vezes 9, 18. Com 3, 21. Beleza? Então, ó. Cortei esse 9 com 216. Aqui ficou 24. Tranquilo? E olha que massa. 24 divide 96 dividido por 24, né? Dá 4, tá? Porque 4 vezes 24 dá 80, dá 96. Então, ó. Cortei aqui. Aqui ficou só um 4. Ai, professora, já cortou muita coisa, eu tô atrapalhada. Você vai fazendo por partes aí, tá? Mas é importante que você faça essas simplificações, senão repara que você vai trabalhar com números muito grandes, né? Você vai fazer 96 vezes 54, depois vai fazer 216 vezes 36. O quanto você conseguir simplificar aqui, vai ser melhor, tá? Então, ó, 6x, eu não simplifiquei nada aqui, né? Aqui eu fiquei só com 4, né? Ó, aqui em cima ficou só 4.
beleza? E embaixo agora eu tenho só o 6. Olha que legal. E isso aqui eu ainda posso simplificar, né? Eu posso dividir todo mundo por 2, né? Dividir todo mundo por 2. Que vai ficar 6x sobre 2 terços. Beleza? E ainda eu posso dividir esse 6 por isso aqui que vai ficar 3, ó. Então, x vai ser igual a 3 vezes 3, 9. A gente tá falando de horas, né? X igual a 9 horas, que foi justamente aqui a letra C, como eu tinha comentado aí com vocês, né? Que era o que fazia mais sentido, né? As outras alternativas estavam bem loucas. Beleza? Então, ó, só pra dar uma revisada aqui, né? O de x a gente nunca muda, tá? Então, a gente vai fazer as perguntas 2 a 2 e deixa o outro valor fixo, beleza? Essa questão eu fiz aqui colocando esse sinaizinho, né? De mais e menos para indicar se o número é maior ou menor. E depois a gente faz a pergunta e aí indicava se o x ele ia ser maior ou menor, beleza? É uma forma de fazer, beleza? Tranquilo. Você pode fazer como eu resolvi essas outras questões aqui, né? Só com as setas. Então, cuidado para não se atrapalhar, que aí você vai justamente estabelecer quem é de inversamente proporcional e o que for inversamente proporcional, você inverte. Beleza? Então, é isso nesse vídeo. Esse é um assunto muito importante para o Enem, tá? Então, a gente usa em muitas questões a regra de 3. Regra de 3 composta, normalmente quando aparece só uma questão no Enem, né? Mas aí é muito importante você saber, porque é uma questão mais ou menos média, né? E pontua muito bem no Enem, né? Na TRI, né? A TRI pontua bem. Então, é isso. Até o próximo vídeo.